Muito boa tarde. Hoje é um dia importante para a Universidade Lusófona do Porto. A Universidade Lusófona do Porto atribui o doutoramento honoris causa ao Excelentíssimo Senhor Arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Convido a escutar a intervenção da Senhora Reitora da Universidade Lusófona do Porto, professora doutora Isabel Babo. Digníssimas autoridades civis e académicas, ilustre família do Sr. Arquiteto Paulo Mendes da Rocha, ilustres convidados, prezado Sr. Administrador adjunto da COFAC, que acolhe esta cerimónia conjuntamente comigo. O projeto da Universidade Lusófona do Porto prende-se com o desenvolvimento científico, cultural, artístico e tecnológico, a formação intelectual, social, ética e estética dos estudantes, respeitando a diversidade de referências culturais. De seguida, escutaremos a intervenção do Sr. Administrador Adjunto da Universidade Lusófona do Porto, professor Dr. Manuel José Damásio. Estamos aqui hoje reunidos para honrar, com a atribuição do grau de Dr. Honoris Causa, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Com a atribuição deste título, não apenas reconhecemos o trabalho e o trajeto artístico do académico de Paulo Mendes da Rocha, mas também celebramos a importância de que a arquitetura concebida e edificada nos vários países de língua portuguesa se reveste para a construção e consolidação de um verdadeiro espaço lusófono. O trabalho longuíssimo de Paulo Mendes da Rocha cobre grande parte da segunda metade do século XX e início do século XXI, e embora essencialmente presente em território brasileiro, o caráter distinto da sua obra é certamente, como provam as várias importantes distinções que recebeu ao longo dos anos, uma referência para todos os arquitetos de língua portuguesa e para todos aqueles que, nas mais variadas atividades ou contextos, olham para o espaço e para a sua geografia. Teremos agora a oportunidade de escutar a apresentação de proposta de doutoramento honoris causa pelo Sr. Diretor do Departamento de Arquitetura, professor Dr. Pedro Ramalho. Proposta de doutoramento honoris causa ao arquiteto Paulo Mendes da Rocha. A Universidade Lusófona do Porto vai outorgar o título de doutor honoris causa ao arquiteto Paulo Mendes da Rocha, reconhecendo desta forma um percurso profissional da maior relevância, de um singular desempenho, mas igualmente destacar a sua dedicação ao ensino da arquitetura e às causas da cidadania. É neste sentido que o Departamento de Arquitetura da Universidade Lusófona do Porto tem a honra de ter proposto esta atribuição, unanimemente aceite pelo Conselho Científico da Universidade e cujo elogio estará a cargo do meu colega Jorge Figueira, arquiteto e professor de Teoria e História da Arquitetura da Universidade de Coimbra. Do vasto currículo de Jorge Figueira, saliento, porque oportuno, a sua recente participação no âmbito do projeto Arquitetura Contemporânea, Diálogos entre Portugal e Brasil, programa conjunto da Universidade de São Paulo e da Universidade do Porto. Escutaremos de seguida o elogio do novo doutor arquiteto Paulo Mendes da Rocha pelo professor doutor Jorge Figueira. Queria começar por cumprimentar a Sra. Reitora da Universidade Lusófona do Porto, professora Isabel Babo. Queria cumprimentar o Sr. Administrador adjunto da Universidade Lusófona do Porto, professor Manuel José Damásio. Queria cumprimentar naturalmente o professor Pedro Ramalho, cumprimentar todos os colegas, professores da Universidade Lusófona do Porto, da Universidade do Porto. Queria cumprimentar o caríssimo Paulo Mendes da Rocha, caros senhores, caras senhoras. Queria começar por dizer que para mim é uma honra fazer o elogio do novo doutor Paulo Mendes da Rocha, a quem em boa hora a Universidade Lusófona do Porto decidiu atribuir este doutoramento honoris causa. Conheço o homenageado há quase 20 anos. Visitei muitas das suas obras no Brasil. Já muitas vezes tive o enorme prazer de conversar com ele, de ouvir as suas conferências. Escrevi sobre o seu trabalho em diversas ocasiões. Até já nos cruzamos, por acaso, no café do IAB, em São Paulo, onde o Paulo Mendes da Rocha tem o seu escritório. E cruzarmos, por acaso, é sempre um bom sinal. Por isso, tudo aquilo que eu vou brevemente dizer está tingido de consideração e de considerações pessoais.
e, portanto, só até um certo ponto é científico. Tentarei não dizer o óbvio, porque o óbvio já toda a gente sabe, que o Paulo Mendes da Rocha é um arquiteto enorme, com o Pritzker em 2006, com uma série de prémios que foram já anunciados. Mas, na verdade, o que eu queria aqui sublinhar é que a pendularidade entre Portugal e o Brasil ganhou, no nosso tempo, com a sua presença, um novo sentido. Quero voltar atrás. Ao desmesurado fascínio que os portugueses têm pelo Brasil, deve juntar-se o espanto que os arquitetos portugueses sentem pela arquitetura brasileira. O Brasil é sempre para nós o lugar onde nos cruzamos com outra língua, também global, a da arquitetura. Quando encontramos Mendes da Rocha, ou quando ele nos encontrou a nós, sentimos esse duplo prazer, o do português e o da arquitetura. Com variações e mal-entendidos, como é natural, e às vezes alternando. A arquitetura substituindo o português que nos escapa, ou o português substituindo a arquitetura que não entendemos. O Museu dos Coches é, nesse sentido, uma embaixada do Brasil em Portugal. Ouve-se ali o português do Brasil, vê-se ali o Brasil da arquitetura. Há 20 anos atrás, lembro perfeitamente de ver um livro na estante de uma livraria com um nome que eu não conhecia. Mendes da Rocha, um pequeno livro de Gustavo Gili. As ressonâncias portuguesas do nome puseram-me alerta, é claro. Mal eu sabia. Ao longo dos anos 90, dá-se um espantoso regresso à cena internacional da arquitetura brasileira, nos anos anteriores, algo ausente ao olhar de cá. E o responsável maior deste regresso é o arquiteto do pequeno livro que me chamou a atenção em 1996, Paulo Mendes da Rocha. Em 1976, a inauguração do Casino no Funchal, a única obra de Oscar Niemeyer no nosso país, projetada com Viana de Lima, passou despercebida. A relação com o Brasil estava, por essa altura, partida e bloqueada. Uma série de trocas académicas a partir do final dos anos 80 e Paulo Mendes da Rocha abrem um novo ciclo, reatam o namoro. Como se pudesse ser coincidência, a crítica internacional começava também a redescobrir a arquitetura brasileira. A publicação da Gustavo Gil era um sinal. Mas em 1999, a nosso convite, Mendes da Rocha fez uma conferência no Teatro Paulo Quintela, na Universidade de Coimbra, para uma plateia repleta de professores e alunos. Foi um sucesso estrondoso e marcou o regresso definitivo do som do Brasil, língua e arquitetura ao contexto português. Mas é verdade que, embora acompanhado por uma extraordinária genealogia, onde pontua Vila Nova Artigas, Mendes da Rocha relança nesses anos a arquitetura brasileira praticamente sozinho, com um conjunto de obras que criam um novo cânon. Cito algumas. O Museu Brasileiro da Escultura e a Casa Jaracy, 1988. A Loja Forma, 1987. O Edifício Jaraguá, 1984. A Praça do Patriarcado, 1992. A Pinacoteca do Estado, em 1993. É claro que Mendes da Rocha já tinha entrado na arquitetura 2 décadas antes. As extraordinárias casas do Butantã, de 64, ou o Pavilhão do Brasil em Osaka, 1969, definiam já um itinerário que é entendido como uma escola paulista, que se consolida a partir da década de 50 e tem as suas obras seminais no edifício da FAUSP de Artigas e no MASP de Lina Bobardi. Para situar a escola paulista, cito a professora Ana Vaz Minheiro. Tudo se sintetiza em operações simples. O chamado brutalismo paulista reproduz como expressão ética de 4 pilares e uma laje como cobertura se faz a casa paulista. Na busca do valor, da gravidade, no uso de formas pesadas que junto à terra são dialeticamente negadas. Eu acrescento que Mendes da Rocha testa e apura essa ética construtiva que Artigas expôs numa sessão de obras que ganha crescente radicalidade e precisão a partir do Museu Brasileiro de Escultura, em contraste com a permissividade formal
e plástica que por todo lado esses anos abraçam. Se a escola carioca de Oscar Niemeyer se via ao som da bossa nova, a escola paulista parece rock, cru, assertivo, no entanto, esperançoso. Entretanto, Mendes da Rocha foi ficando menos sozinho. Uma nova geração de arquitetos, onde despontam os coletivos MMBB e os UNA, permitiram um renovado diálogo geracional, novos pontos de contacto e também a colaboração em muitos projetos. É também esta nova, e agora talvez menos nova, geração de São Paulo que tem permitido aumentar a intensidade pendular entre Portugal e o Brasil. É, de alguma forma, também nesse sentido que eu aqui estou. Mas não faz sentido elogiar Mendes da Rocha sem referir o modo como fala, a sua discursividade livre, no entanto, muito precisa em certos pontos da amarração. Mendes da Rocha diz que a primeira e primordial arquitetura é a geografia e são recorrentes as suas referências a uma dimensão universal e ao universo. Mendes da Rocha é, assim, um arquiteto cosmonauta e é numa geografia cósmica que a sua arquitetura ganha pleno sentido e não no sítio, esse bem amado da arquitetura portuguesa, o que é uma diferença fundamental. A sua arquitetura pertence a um mapa mental que foi traçando ao longo dos anos e que o seu discurso reiteradamente descreve. Seria interessante fazer a genealogia desse discurso, essencial porque é onde tudo encaixa. Refiro apenas duas coordenadas óbvias: o positivismo de Corbusier e o erotismo de Oscar Niemeyer. Cruzados, criam uma ciência com um tom lúdico que Mendes da Rocha pratica. Sempre com a modernidade como uma dimensão particular dos brasileiros e americanos, como ele diz, por termos, cito Mendes da Rocha, uma experiência que se inicia com o mundo moderno. É com esta modernidade obrigatória, elevada a um plano quase visionário, que Mendes da Rocha exercita a sua arquitetura. E, evidentemente, o seu discurso com asas, poético, ideológico, mágico, dito em português, e depois muito pragmaticamente transformado em edifício, é brutalmente contrastante com a linguagem dominante dos tecnólogos e dos financeiros que se expressam necessariamente em inglês. Na arquitetura recente, só encontro paralelo na radicalidade do grupo italiano dos anos 70, Superstudio, que com o projeto Monumento Contínuo visavam, à maneira das grandes infraestruturas urbanas, marcar o território à escala planetária. Podemos dizer que Mendes da Rocha está a construir o seu monumento descontínuo há algumas décadas. Ao contrário dos italianos, eleva-o do solo. Ao contrário dos italianos, esta utopia saiu do papel. Mas seria tudo mais simples se a obra de Mendes da Rocha se situasse apenas neste plano cosmológico. Os edifícios do arquiteto são, na verdade, muito detalhados e têm uma plasticidade do pormenor que é também vulgar, que serve naturalmente para muitos arquitetos que o copiam ou que nele se inspiram. E podemos ter uma certeza: no seio da cultura brutalista de que é devedor, pode surgir o mais delicado desenho das guardas, o mais inspirado detalhe de caixilharias. E é também por isso que a arquitetura de Mendes da Rocha tem um enorme impacto na arquitetura portuguesa. Desde que Manuel Graça Dias, no Jornal dos Arquitetos, e Ana Vaz Milheiro, também no Público, começaram no início do século a divulgar a obra de Mendes da Rocha, podemos dizer que há um antes e um depois para a arquitetura portuguesa. Queria, por fim, dizer que temos uma imensa sorte e felicidade por termos o Museu Ibéria Camargo do Cis em Porto Alegre e o Museu dos Coches de Mendes da Rocha em Lisboa. São dois monumentos às diferenças de entendimento do que é a arquitetura moderna. O edifício de Cisa carrega às costas a história europeia do século XX, como o fim de uma conversa. O de Mendes da Rocha permanece no estado inaugural, que é a história do Brasil no século XX. Trocando de lugar, são mais nítidas as diferenças
entre o Brasil e Portugal, todos sabemos, como quando ouvimos o brasileiro aqui ou ouvimos o português falado do lado de lá. Mas sabemos como essa distância a qualquer momento pode magicamente desaparecer, como quando Salvador Sobral canta com o Caetano Veloso ou quando o Museu dos Coches inaugura em Lisboa. Há alguns anos atrás apresentei o Paulo Mendes da Rocha numa conferência aqui no Porto, na Alfândega, para uma audiência de muitas centenas de pessoas. Dirigindo-me ao palco, passei por ele e disse-lhe: vou dizer uma coisa singela. E ele respondeu-me: como deve ser. Nesta ocasião, a fala singela é mais difícil, como se pôde constatar. Mas quero acabar recordando singelamente uma visita que fizemos com um grupo de amigos ao Estádio de Braga, em 2003, então em construção. Ao avistar o estádio, o Paulo disse: isto é o que é bonito na arquitetura. Sem o pavilhão de Portugal do CISA, não existiria esta obra. No artigo que escrevi para o jornal, acabei o artigo citando mais uma vez, disse o Paulo, sobre o Estádio de Braga, é, neste momento, a obra em construção mais bonita do mundo. Ainda se faz sentir esta frase. Parece que quando Portugal está em cima, o Brasil está em baixo, e vice-versa. Não parece ser possível que os dois países estejam em alta ao mesmo tempo. Parece que isso afetaria a ordem internacional. A atribuição deste doutoramento honoris causa ao arquiteto Paulo Mendes da Rocha é a bela exceção dessa regra, porque está entre nós, repito, o Brasil da arquitetura. Obrigado. Excelentíssima senhora reitora desta extraordinária universidade, meus cumprimentos, muito honrado, aos colegas dirigentes dessa nobre universidade, particularmente aqueles que falaram anunciando o que estamos fazendo aqui. Meus cumprimentos aos nobres colegas que estão sentados pacientemente aqui, mas que, imagino, estamos todos juntos muito felizes por esse tipo de comemoração, onde um é recebido entre os outros. Isso é uma coisa muito importante que eu desde já quero declarar, que honrado que seja, mas antes de mais nada, me sinto muito feliz, como quem diz, trabalhei tanto até que valeu a pena, porque ser recebido entre os pares é, talvez, a maior festa, a maior cerimônia que um ser humano pode assistir consigo mesmo, digamos assim. Ser festivamente recebido na tribo do outro. É muito lindo tudo isso. Eu usei a palavra tribo porque sou americano, brasileiro, e queria dizer, se é possível, além de agradecer, cumprimentar, também 2 ou 3 palavras sobre o que me comove principalmente, em momentos assim como esse em que estive trabalhando aqui em Portugal. É justamente a nossa aliança, a nossa aproximação, a nossa vida comum, Brasil e Portugal. Essa constante configuração clara de que somos filhos de uma mesma mãe gentil, a pátria que é nossa língua portuguesa. Isso é qualquer coisa que, por mais que seja repetido, não custa dizer mais uma vez, somos uma nação única. Não só Brasil e Portugal, como por tudo aquilo em que Portugal navegou, porque, de fato, a pátria é a língua. Eu imagino que o mundo está diante de problemas que nitidamente dizem que a nossa aproximação, a nossa pacificação é fundamentalmente a primeira questão sobre a qual devíamos nos dedicar e que, portanto, estamos, assim, a nação portuguesa, mostrando, quando exibimos essa consciência,
que é possível construirmos a paz entre nós e passarmos para diante de acordo com aquilo que os tempos atuais exigem de nós. O mundo todo não vai bem, justamente por falta de compreensão e falta de unidade e solidariedade em relação aos seus grandes projetos. Quanto à questão particular da arquitetura que nos traz aqui, queria só dizer que, na América, e depois dessas aventuras, mesmo eu, para estar aqui, mais uma vez atravessei o Atlântico, ainda a América, o lugar exemplar das nossas experiências, continente do ponto de vista do saber da arquitetura, ou da arquitetura como forma de conhecimento, vazio, uma rede hidrográfica fantástica, não navegável, em comparação com as coisas da Europa, como experiência, inclusive, não se navega bem aqueles rios, não há, até hoje, uma nítida, uma clara, nenhuma ligação do Atlântico com o Pacífico. Estamos condenados a uma partilha do território que já é fruto de uma política completamente ultrapassada enquanto política mesmo, mundial. E, portanto, o que anima a nós, arquitetos, e é uma questão que se rebate ao ensino da arquitetura, é considerar que, para nós, a natureza não é uma simples paisagem, mas um conjunto de fenômenos que teremos que enfrentar para transformar o planeta realmente em habitável, porque por si não é. É uma questão muito estimulante, muito interessante, que eu gostaria de dizer agora, não como quem sabe nenhuma verdade, mas o que me preocupa, principalmente na arquitetura, são esses modos de ver a questão, que faz ver, se é possível concordar, que no âmbito da universidade, seja qual for, a escola de arquitetura não vive do saber das outras, ao contrário, é fundamentalmente estimulante, exigente, para que se realize os sonhos que partem da reflexão sobre a transformação da natureza para que seja efetivamente habitável. Nesse momento, tudo isso pode se expandir para, digamos assim, porque sei que parece um certo exagero, animar mais ainda essa festa. Nesse momento estamos serenamente já imaginando a expansão da vida humana no universo. Estamos recebendo notícias de qualquer instrumento que mandamos para lá, que enviam mensagens, prospecções e notícias dos anéis de Saturno. Ou seja, a grande revolução no ensino se fará, a grande revolução entre nós se fará na área do ensino, e na área do ensino se fará no estudo e nos conceitos de arquitetura. Imaginem que eu penso seriamente em tudo isso como alguma esperança no futuro. Muito obrigado por tudo.